gente vê novilhas que são dessa cor marrom avermelhada. A ideia é que uma novilha vermelha que cumpre uma porrada de regras... Sem um fio. Todo fio tem que ser vermelho. Então tem ali todas as regras. Primeiro, todos os fios, ela tem que ser toda vermelha. Não adianta ter uma mancha branca embaixo da barriga. Ela tem que ser toda vermelha. Ela nunca pode ter sido usada para trabalho nenhum. Porque antigamente, vacas eram animais de carga. Sim. Então, primeiro, tem que ser toda vermelha. Não pode ter sido usada nunca na vida para trabalho. Ela não pode ter nenhum defeito. Então, por exemplo, as vacas de hoje em dia, que nem essa da foto que a gente viu, não sei se a gente continua vendo, ela tem um tag na orelha, tem uma etiquetinha na orelha. Já não poderia. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela tem uma imperfeição. Então, qualquer imperfeição que seja... Ela tomou um coice de outra vaca e tem agora uma cicatriz. Já não pode. Então tem que ser uma novilha completamente vermelha, com todas as regras. Obviamente tem que ser uma vaca, não um boi. E ela tem que ter no mínimo 3 anos. E guardem esse número, porque esse número vai ser importante daqui um pouquinho, quando a gente seguir falando. Então tu tem que ter essa novilha vermelha, sacrificar ela. Então tu monta um altar de madeira de cedro, coloca junto linho vermelho, um tecido vermelho. Tu coloca isopo, que é uma planta que existe lá. Coloca a vaca sacrificada e queima ela, e toda essa pilha vai sair um monte de cinzas. Essa cinza tu coloca dentro de água, mistura essa água, e isso se chama água purificadora. E agora tu vai pegar essa água e tu vai tacar em tudo que tu precisa purificar. Porque se tu vai agora fazer, por exemplo, uma trombeta de prata, o cara que fez a trombeta de prata, ele não é puro. E quando eu digo impureza, a gente tem que entender que são as impurezas segundo as leis bíblicas. Qualquer pessoa que tocou perto de um morto é considerado impuro. Quem teve no mesma casa que um morto é considerado impuro. E tu, eu posso te garantir que é impuro. Sabe por quê? Por quê? Por causa da tua mãe. Que tá aqui ainda ou já foi embora? Saiu, Já saiu, por causa da tua mãe. Porque eu imagino que tu nasceu num hospital. Sim. Um hospital tem gente morta dentro do mesmo hospital. Então, se tua mãe deu a luz a ti dentro de um hospital, tu nasceu em uma mesma casa, na mesma construção que tinha gente morta. Se tu foi algum velório, algum enterro, tu entrou no cemitério, tu é considerado impuro. Então, por exemplo, se tu faz a trombeta não é considerada pura. E para isso tu precisa purificar ela. Como tu vai purificar? Com a água purificadora. A água da cinza da vaca vermelha. Então, primeira coisa, tu precisa da novilha, sacrificar ela para fazer água, e aí tu pode purificar todos os objetos. Purificar os sacerdotes, purificar tudo. Mas sem a novilha, não adianta tu ter. Por exemplo, todos os objetos que estão dentro do Instituto do Templo, que a gente vai lá, eu mostro até nos vídeos do meu canal. Tu tem lá, sei lá, o candelabro, as pias, tudo. Nada pode ser utilizado, porque nada tá puro. Então, sem a novilha, nada daquilo serve na prática. Então, uma das coisas que o Instituto do Templo fez foi ir atrás das novilhas. E não é uma coisa fácil, só para a gente ter uma proporção, na história de Israel tiveram só 9 novilhas. Só. A primeira no período de Moisés e a última antes da destruição do segundo templo, quer dizer, antes do ano 70 depois de Cristo. Então, tiveram só 9 novilhas, porque o negócio é uma quantidade gigantesca de cinzas, a gente está falando de madeira, de isopo, de vaca, de tudo junto, é uma quantidade enorme de cinzas, e tu vai misturando com água e isso te rende por muito, muito tempo. Não é uma coisa, tipo, às vezes que o pessoal usa em igreja para abençoar, não. Isso é um negócio que dura muito tempo e quando acaba se faz mais. E, obviamente, depois da destruição do templo, a gente não tem mais. E aí, o Instituto do Templo foi atrás das vacas. E eles viajaram até o Texas para procurar. E eles encontraram um fazendeiro que era cristão, que trabalhava com Red Angus, que é um tipo de vaca vermelha. E ele, por ser cristão, conhecia a história da vaca vermelha. E ele já vários, aí eu acho que uns 20 anos, ele estava cruzando as vacas mais vermelhas que ele tinha para justamente ter a vaca vermelha. E, de alguma maneira, o pessoal do Instituto do Templo encontrou ele, foram lá e verificaram todo. Ele tem um gado enorme, enorme, enorme. E eles foram lá e encontraram 5 que se encaixavam com as leis e trouxeram elas de avião para Israel. Vaca chique. Foram de avião. As 5 vacas foram de avião para Israel. Porém, as vacas eram novilhas, eram pequenininhas. E isso a gente está falando de 2022. Qual a idade mínima das vacas para elas serem sacrificadas? 3 anos.
Agora entra 2025. Então, até agora, até esse ano, as vacas não podiam ser sacrificadas. Elas tinham que completar 3 anos. E de 2022 a 2025, agora, finalmente, elas estão prontas. Porque se falava muito das vacas vermelhas, o que adianta uma vaca vermelha, linda, maravilhosa, perfeita, nanana, de 1 ano? Tem data, tem tempo. E nesses anos, dessas 2 sim purificaram. Entende? Descobriram ferida ou nasceram pelos brancos. Tem que entender que 3 anos para uma vaca é uma idade avançada. Às vezes elas começam, quando a gente começa a ter cabelo branco, as vacas começam a nascer pelo branco. E aí, se começa a nascer pelo branco... Já descarta. Descarta, ou se ela tem alguma ferida, ou se descobre alguma imperfeição, elas são descartadas. Então, nós temos, no momento, 3 prontas, com a idade bonitinha. Pessoal,